Isaías 38. Muitas pessoas estão conectadas aqui na nossa transmissão. Obrigado aos nossos irmãos da Bélgica, pastora Nancy Neri, lá nas Minas Gerais. A Eden pede oração pela saúde dela, está doente, está de cama. Eden, receba cura, libertação no nome de Jesus. Que o Senhor venha te cobrir com o sangue dele, te restaurar e você venha se levantar para a glória do Pai. Pastor André Machado, ligadinho na Suíça, IBR Geneve. Um abraço, pastor André, pastora Miriam e as V7. Também está conosco a irmã Lourdes, diretamente de Tomar. Abraço a irmã Lourdes, né? Está ligadinha conosco aqui na transmissão. A Anne, lá no Brasil, Campo Grande. Bom, gente, muitas pessoas. A Leissa. Leissa, um abraço, Leissa. Você é de Deus, filha. Um abraço para ti e para o seu esposo. Amém? E todos que estão aqui conectados, não dá para ler todo mundo, tá bom? Mas que o Senhor possa falar com vocês em casa. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Isaías 38. Amém? Glória a Deus. Um abraço, Lucila. Deus te abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Diz assim o verso de número 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse. Então marque Ezequias e Isaías. Marca aí esses dois nomes, Ezequias e Isaías. Parece uma dupla sertaneja, né, irmão? Gospel. Vamos ouvir Ezequias e Isaías, né? É uns louvor bonito, né? Acho que eles iam cantar uns louvor abençoado, não ia? Amém, profético, né? Ezequias e Isaías. Se for ter dois meninos, olha, dois nomes para você pôr. O Ezequias e o Isaías. Em cima do Ezequias você escreve rei. E em cima do Isaías você escreve profeta. Ontem eu, Roger e Apolo, nós estávamos a conversar sobre isso. Que os bons reis, quando você vai ler a história de Israel, existiram bons reis e reis que não foram bons, ou maus reis, né? E todo rei que foi bom, todo rei que teve um reinado que hoje é exemplo, que honrou a Deus, ele tinha ao seu lado um porta-voz de Deus, um profeta. Então, o governo do rei era guiado e dirigido por Deus através do profeta, a pessoa que ele levantava, Deus levantava ao lado daquele rei para conduzi-lo, para ajudá-lo e para orientá-lo. E todo rei que não foi bom e que o seu reinado terminou em derrota, fracassou, que o seu reinado se tornou um exemplo negativo para nós hoje, ele ou ignorou os profetas, as vozes que Deus levantou, ou ele tinha vozes mentirosas falando com ele, a qual ele dava ouvido, a qual ele dava crédito. Então aí do lado do verso 1 você pode escrever assim, ó: o que eu escuto vai determinar como vai ser o meu ano. Anote aí. O que eu escuto vai determinar o meu ano. Então se você quer ter um 2026 poderoso, abençoado, cheio de milagre, você tem que se conectar, sintonizar a sintonia do céu, da voz de Deus. Eu já contei esse testemunho aqui para vocês, a história da minha infância, mas cabe muito bem aqui. Que eu cresci e a casa da minha mãe era vizinha, literalmente, da casa da minha avó. Olha aqui para mim, ó. E por ser casas vizinhas, tinha até um portão lateral. Você já viu uma casa que para ir na casa do outro não precisa ir pela frente? Pode ir pela lateral? Era a minha casa e a casa da minha avó. E naquela época, a minha avó tinha uma TV Telefunken. Quem lembra da TV Telefunken? É das antigas. Ela tinha uma Telefunken. E tinha uma antena espinha de peixe. Lembra da antena espinha de peixe? Anteninha espinha de peixe? Aquela assim, ó. Né? Daquele caninho. Minha alegria é quando dava um vento e caía um caninho daquele. Né? A gente fazia arminha com abacate. É daquela lá que era a antena da minha avó. E aí o que acontecia? De vez em quando batia um vento e a antena virava.
E quando a antena virava, perdia o sinal, perdia a sintonia. Toque em alguém e diga assim, ó, quando virava a antena, perdia o sinal, perdia a sintonia. Aí você imagina a minha avó assistindo a novela, assistindo naquela época o pessoal, né? Graças a Deus estão se libertando disso. Naquela época eles assistiam o Jornal Nacional, né? Amém, graças a Deus, aleluia. O pessoal está se libertando. E aí, ela bem na hora, você imagina, bem na hora que naquela época era o Tarcísio Meira, o Francisco Coco, lembra na novela? Quando ele ia aparecer, a antena virava. Na hora que o Cid Moreira ia falar, boa noite, a antena virava. Aí minha avó dava um grito, Rogério! A minha mãe falava, tua avó tá te chamando. E eu ia correndo, ela falava assim, vai lá arruma a antena. A antena ficava num ferro bem grandão. A minha avó já era melhor de vida, era um ferro. Quando a pessoa não estava muito bem financeiramente, era um bambu bem grandão. Um bambu assim, fazendo. Aí eu ia lá e começava a rodar. Rodar. Para quê? Diga, para sintonizar. Para que eu rodava? Aí conforme eu ia rodando a antena, ela, roda mais! Roda mais! Aí, ó. Aí eu me empolgava, e quando eu rodava muito, parou, passou! Aí você tinha que voltar devagarzinho para sintonizar. Porque quando a sintonia não estava certa, o que acontecia com a imagem? Ficava chiada, ficava com barulho, ficava chuviscando, ficava parecia uma chuva. Aí quando sintonizava, diga assim, a imagem ficava limpa e o som sem ruído. A nossa fé é assim, irmão. Se você não tomar cuidado, a antena vira. Aí você para de pegar a sintonia do céu, você começa a pegar umas outras sintonias. Começa a pegar um chiado. Pergunta aí pro teu vizinho, você tá com um chiado na cabeça? Você veio pro culto. Você está olhando para mim, parece que tem uns 4 bispos aqui, a imagem pulando. Então, o sucesso dos bons reis no Velho Testamento é que eles estavam alinhados. A antena estava alinhada, estou fazendo analogia. Estavam alinhados, conectados com o céu. Então, você quer ter sucesso esse ano? Você tem que se alinhar com Deus. Você que está aí no hall de entrada, eu vou falar com você, ó. Tem que se alinhar com Deus. Pega na mão de alguém aqui, aí, todo mundo balança essa pessoa e fala assim, ó. Alinha tua antena com o céu, filho. E se você ler o capítulo 38 de Isaías, o 37... Se você lê o 36, e você vai perceber que várias situações, em vários momentos, Isaías estava junto de Ezequias. Momentos de guerra, momentos de conflito, momentos de perseguição. Os dois estavam juntos. Ezequias estava aflito e Isaías aparecia lá com uma palavra de Deus. O Ezequias estava com medo, aparecia Isaías com a palavra de Deus. A importância de nós estarmos alinhados, conectados com Deus. No nosso caso, nós temos uma casa, um lar espiritual, uma morada, um endereço, um lugar onde eu congrego, onde eu presto conta, onde eu me alimento, onde eu celebro a Jesus, onde eu me alimento de Deus além da minha casa. Isso é muito importante. Veja, você que tem um pouquinho mais de tempo de BR, quantas celebrações, quantos cultos. Você veio para cá cheio de medo e voltou para casa cheio de ânimo, de esperança e de vitória. Quantos cultos você veio assustado e voltou para casa cheio de coragem. Quantos cultos você veio para cá desesperado e voltou para casa cheio de ânimo. Então, vários momentos, o profeta Isaías vai se apresentar ao lado do rei Ezequias. O texto diz que o Ezequias estava doente. Ele estava com uma enfermidade mortal. Era uma doença que ele estava condenado à morte. O rei estava condenado à morte. Aí Isaías apareceu. Vai lá, o profeta vai fazer uma visita. Eu fico imaginando o coração do rei quando ele é anunciado. O profeta chegou aí para te fazer uma visita.
Porque pro profeta ir até o rei era anunciado. O rei, imagina o rei acamado, lá com aquela doença mortal, e aí alguém anuncia: rei, tem uma visita. Ele fala assim: quem é? Foi o profeta Isaías. O rei manda ele entrar, manda ele entrar. O coração enche de expectativa, enche de esperança. O profeta vai falar uma coisa boa para mim, vai falar que eu vou levantar da cama, vai falar que eu vou ser curado, vai falar que eu vou contar um testemunho. Vamos ler o verso 1. Chegou o profeta disse assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Diga para o vizinho: sangue de Jesus tem poder. Aqui, quando diz põe tua casa em ordem, não é que ele estava com a vida desconcertada, não. Há quem diga que ele não tinha sucessor, ele não tinha um filho para ficar no lugar dele no trono. Então estava dizendo assim: arruma as coisas, prepara um sucessor, porque você vai morrer, você não vai viver. Então o que a gente aprende aqui? Anota aí, anota aí. Nem sempre eu vou ouvir o que eu quero escutar. Nem sempre nós vamos ouvir o que nós queremos escutar. Então a maturidade, quando a gente começa a crescer e amadurecer na fé, a gente começa a entender essas coisas. Que na vida, nem sempre é assim. De vez em quando é não. E você não pode atribular, perturbar, desviar, abrir mão de Jesus por causa de um não. Por causa de uma coisa que não aconteceu do jeito que você queria. Por causa de uma resposta que você não imaginava responder. Então pega na mão de alguém e diga assim: você não pode desviar esse ano. E diga para ele assim: em nenhum ano, nunca. É nunca. Esse ano talvez você vai receber um não. Ou vai ter uma resposta que você não imaginava. Aí você vai fazer o quê? Ei, você que ficou em casa aí, não veio tomar ceia, é porque a resposta não era a que eu queria. Vai cair tua internet. Depois do culto. Você não vai assistir Netflix hoje. Você não pode ficar emburradinho. Não pode ficar bravinho, bravinha. Eu não vou adorar hoje. Vou ficar com a mão para baixo. Amarra minha mão aí. Não pode. Também não vou ofertar, só de raiva. Vou ficar com a mão dura aqui, ó. Ficar com a mão muito dura aí, a gente vai ficar preocupado, né? Vai ter que orar. Todo duro. Então, esse ano, nós, em algum momento, vamos ouvir um não. Uma resposta que a gente não imaginava, não esperava. O profeta foi lá e falou: ó, meu filho, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver. E aí, o que o profeta fez? Virou e foi embora. Não ficou ali com muita conversa, não ficou ali com muita justificativa. Entregou o que tinha que entregar e seguiu o caminho dele. Verso de número 2. Então, virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Agora, olha a diferença da postura desse homem. Lembra que eu falei aqui de gente que fica brava, que desvia, que abandona o barco, que desiste de tudo por causa de uma palavra difícil, de um não, da falta de uma resposta? Amém? Você lembra? Ezequias, na hora, meu irmão, que ele recebeu a palavra que o rei foi embora, ele vira o rosto para a parede. Quando ele está virando o rosto para a parede, ele está dizendo o seguinte: você imagina o quarto do rei. Imagina os servos, as pessoas dentro do quarto do rei, para cuidar do rei, para atender o rei. Todas as pessoas dentro do quarto do rei. O rei naquela hora, ele vira o rosto e ele está dizendo assim: ó, eu vou ignorar todo barulho e todo movimento aqui ao meu redor. Eu vou ignorar tudo que está acontecendo aqui à minha volta. Agora eu quero ter um particular com quem manda de verdade. Quando ele vira o rosto para a parede, ele está dizendo assim: Deus, eu preciso ter um particular contigo. O que vai resolver a nossa vida esse ano é o nosso particular com Jesus. Você precisa ter mais tempo sozinho com Deus.
Nós precisamos passar mais tempo sozinho com Jesus. Nós precisamos, fazer como Ezequias, virar o rosto para a parede. Quando ele vira o rosto para a parede, ele está dizendo assim, eu quero silenciar todo barulho, eu não quero contato com ninguém que está desse lado, o meu negócio, não quero nada aqui, eu quero ter um particular com aquele que manda e resolve todas as coisas. Eu vou falar com quem pode resolver essa situação. Então, eu não sei como que está a sua agenda, como que está a sua vida, mas você precisa ter tempo a sós com Deus. Escreva aí, eu preciso passar tempo a sós com Deus. Agora, você conta teu problema para a vizinha, você conta a sua vida até para uma pessoa que está lá no autocarro, sentado do teu lado no transporte público. Você conta a tua vida no ginásio, está o pessoal na passadeira, está todo mundo sabendo, entendeu? Você conta tudo para todo mundo e não conta para quem resolve teu problema de verdade. Então, Ezequias vai virar o seu rosto para a parede e vai orar ao Senhor. E eu oro nessa manhã, para que muitas pessoas venham virar o seu rosto para a parede e venham orar e falar com o Senhor nessa manhã. Pergunta para o teu vizinho, você já contou o teu problema para Jesus nesse começo de ano? Já contou? Bispo do céu, você acredita que eu esqueci? Olha a oração dele. Lembra-te, Senhor. Isso é bom, marca isso aí, marca essa palavra. Lembra, Senhor. Lembra, Senhor. Porque agora ele vai apelar para algo muito poderoso. Diga aí, o que, bispo? Um Deus que não se esquece, que sabe de tudo e de todas as coisas. Ele está dizendo assim, lembra aí, Senhor, visita os seus arquivos, volta aí as suas imagens da câmera celestial, escuta os áudios aí do seu depósito de áudio celeste. Lembra, Senhor, eu te peço, de que eu andei diante de ti com fidelidade, com um coração inteiro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Então, o que Ezequias está dizendo? Ele está dizendo assim, Senhor, dá uma olhada aí na semente que eu plantei a minha vida na tua presença. Olha a semente que eu plantei, olha a semente que eu semeei na tua presença. Quando ele está orando, ele está dizendo assim, Pai, se eu viver, o lucro vai ser maior do que eu morrer. Então eu estou orando, dá uma olhada aí como é que está o meu saldo na sua presença. Veja como eu andei contigo, como o meu coração foi reto na sua presença, o meu coração foi inteiro, eu não dividi com nada, com coisa alguma. Dá uma olhada aí, Senhor, como é que foi o meu proceder, as sementes que eu plantei no decorrer da minha vida. Então eu tenho duas mensagens aqui. A primeira é para você que tem plantado há um bom tempo as suas sementes de vida na presença de Jesus. Vale a pena viver uma vida que glorifique a Deus. E a segunda palavra que eu tenho é para quem ainda não teve essa oportunidade, ou se teve, não investiu a sua vida, o seu coração na presença de Deus. O que você não viveu com Deus até o dia de hoje, você pode viver a partir de hoje. A semente da tua vida que você não plantou até o dia 4 de janeiro, você pode plantar a partir de hoje, o dia 4 de janeiro. Se 25 não foi um bom ano para a tua vida espiritual, 26 pode ser o melhor ano da tua vida espiritual. Vem comigo, BR. Se 25 não foi o melhor ano da tua fé, 26 pode ser o ano que você vai voar nas asas da fé. Se 25 não foi o melhor ano na intimidade, 26 pode ser o ano das maiores experiências com Deus. Então toque em 2, 3 pessoas e diga, plante boas sementes. Então Ezequias está falando assim, dá uma olhada aí nos arquivos celestes, veja aí como eu andei, veja aí como foi o meu coração, veja aí como foi a minha vida.
E aí o texto diz assim, que ele chorou muitíssimo. Ele chorou muitíssimo. Diga assim, ele chorou muito. Agora diga assim, bispo. Não, irmão, tem mais de 5. Diga, bispo. Por que ele chorou? Coloca aí, Salmo 126, verso 5 e verso 6. Põe na tela. Salmo 126, 5 e 6. Sabe por que ele chorou? Porque os que com lágrimas semeiam, com alegria ceifarão, colherão. Olha o 6. E você pode celebrar Jesus com aleluia e glória a Deus. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta com alegria trazendo os seus feixes à sua colheita. Olha aqui, a oração de Ezequias foi a semente. Diga, a oração de Ezequias foi a semente. E diga, suas lágrimas regaram a semente. E deixa eu te explicar uma coisa, porque tem muita gente preconceituosa. E essa é para você, se você é preconceituoso. Tem gente que, quando se fala de plantar e colher, só pensa em dinheiro. Então, quando eu coloquei o tema ano de plantar e colher, tem gente que já ficou me julgando. O bicho está pensando só em dinheiro. Ô, seu abençoado, olha aqui, ó. Planta em oração, rega com lágrimas, e depois você tem uma colheita de vitória. Então balança alguém e fala assim, nem tudo é dinheiro, benção. Ezequias, a semente dele é o clamor, é a oração dele. Agora, quando ele chora muitíssimo, você viu que foi uma oração simplesinha, curtinha? Então ele fala rapidinho a oração, chora, 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 chora. As lágrimas dele estão a regar aquela semente. E isso é muito importante, isso é muito poderoso. Isso é importante, é poderoso. Porque existe um pregador muito famoso, chamado de Spurgeon, Charles Spurgeon, e ele diz assim, que lágrimas são orações líquidas. Lágrima é a oração líquida. E agora eu estou falando para alguém que 25 e até esses 4 dias do ano, você vem de um tempo de lágrimas. Agora eu falo direto com alguém que está num tempo de lágrimas. Talvez lágrimas em silêncio dentro de um quarto, lágrimas dentro de uma casa de banho, porque ninguém pode saber que você está chorando, lágrimas dentro de um carro. Eu estou falando para alguém que está passando um tempo de lágrimas. E assim diz o Senhor para ti. Essas lágrimas estão a regar a semente do seu milagre. Anote isso, minhas lágrimas estão a regar a semente do meu milagre. Ele ora, são as sementes, e ele chora, e suas lágrimas estão a regar a sua semente. É muito poderosa essa atitude de Ezequias. Por que é poderosa? Por quê? Porque Ezequias não aceita aquele diagnóstico. Voltei para Isaías 38. Ele não aceita aquela palavra, ele não aceita aquele diagnóstico, e ele decide guerrear contra aquilo. Isso demonstra muito do espírito, da postura daquele rei. Um rei guerreiro, um rei valente. Um rei que decide combater, um rei que decide guerrear. Sabe, tem muita gente acomodada. Tem muita gente aceitando diagnóstico de morte, de derrota, de fracasso, de tristeza, de falência e de ruína. E ele aceita dizendo, é assim mesmo. É desse jeito. Eu nasci para viver assim. E outros até dizem assim, Deus quis desse jeito. Tem muita gente passiva. Eu estou pregando para alguém aqui que você está a aceitar muito facilmente os diagnósticos, os decretos e as palavras de morte, de destruição e de tristeza que estão vindo sobre ti. Você está a aceitar com muita facilidade.
Agora o que eu vejo no rei Ezequias, sabe o que é? Um homem que decidiu lutar contra aquela palavra e aquele diagnóstico. Um homem que decidiu lutar. Um homem que disse assim: você disse que eu vou morrer? Ok, mas eu não vou morrer sem luta. Você disse que eu vou morrer? Mas eu não vou entregar os pontos e vou ficar deitado aqui esperando a morte. Eu vou lutar, eu vou semear, eu vou regar minha semente, porque eu sei que se o Senhor quiser, Ele pode mudar a minha história. E eu estou falando hoje, cadê aquele homem guerreiro? Eu estou falando hoje, cadê aquela mulher guerreira? Eu estou falando hoje, cadê aquele homem ousado? Eu estou falando hoje, cadê aquela mulher ousada? Eu estou falando hoje, cadê aquele casal ousado, cheio de autoridade? Cadê essa pessoa? Porque Ezequias estava condenado à morte, doente, cansado, fraco, mas o pouco que ele tinha, olha para mim, ele vira o rosto para a parede, semeia com oração e rega a sua oração com as suas lágrimas. E eu falo com o homem de Deus que está me ouvindo hoje. Eu falo com a mulher de Deus que está me ouvindo hoje. Aí dentro de você tem um homem ousado. Aí dentro de ti tem uma mulher de fé. Aí dentro aí tem um homem que conhece o poder de Deus. Aí dentro tem uma mulher que conhece a graça de Jesus. Aí dentro tem um jovem que conhece os testemunhos do Deus vivo. Eu estou pregando e falando com alguém. Aí dentro tem uma pessoa que conhece o Deus vivo e verdadeiro. É para você que eu estou pregando. Eu não sei o que te disseram, eu não sei o que te falaram, mas de uma coisa eu tenho certeza: essas palavras não são o decreto final na tua vida e na tua história. Essas palavras não são o decreto final sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a vida dos teus filhos. Não, 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 não. Ezequias é alguém que decide lutar. Ezequias é alguém que decide lutar pela vida. Anota aí, ele lutou pela vida. Você vai lutar pelo que esse ano? Ezequias lutou pela vida dele. Você vai lutar pelo quê? Ou você vai ficar dentro de casa, trancado, sentado, pensando assim: é assim mesmo, vou ficar aqui esperando a morte, vou ficar aqui à espera que o banco venha tomar essa casa, vou ficar aqui à espera que o vício venha levar a vida de um ente querido e ele possa morrer, venha ficar preso. Você vai ficar à espera do quê? Você vai ficar sentado dentro de casa, reclamando, lastimando e chorando à espera do quê? Ezequias foi um homem que decidiu lutar pela vida. Ele decidiu se levantar no contexto espiritual e lutar por uma oportunidade. Então, nesse primeira ceia do ano, primeiro culto pós-virada, eu tenho uma palavra de Jesus para você. Se levante, porque Deus quer fazer uma obra na tua vida. Se levante, porque Jesus quer fazer um milagre na tua casa. Se levante, que Ele quer fazer algo através de ti. Agora, veja, ele está lutando. Qual a arma que ele tem? Ele não pode fazer muita coisa, mas ele pode orar e pode derramar lágrimas. É a arma que ele possui. Então ele fala e ele chora. Quando ele está falando, chorando, lá no quarto, virado para a parede, verso de número 4, veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo. Depois você pode ler em outros lugares, esse milagre acontece lá no livro de Crônicas, nos Reis, e diz assim, que Isaías nem havia saído do palácio. Ele ainda estava dentro do palácio. Então ele fala com o rei, está saindo, o rei está falando com Deus, Isaías nem havia saído do palácio. Quando vem Deus e fala assim para ele, 5, vai e diz a Ezequias. Ele está falando assim, volta,
volta lá para falar com Ezequias. E você vai falar assim, ó: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Agora, gente, se isso aqui não merecer a melhor glória da manhã, pode ir para casa comer frango do Pingo Doce. Olha a palavra: eu ouvi tua oração e ouvi as tuas lágrimas. Pega na mão de alguém e diga assim: assim diz o Senhor, eu ouvi tua oração e eu vi as suas lágrimas. Estou falando para gente que orou no culto da virada. Eu ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Estou falando para gente que nesses 4 dias do ano você fechou a porta do quarto da casa de banho e você disse assim: Deus! E Ele diz: eu ouvi tua oração e eu vi as tuas lágrimas. Estou falando para gente que você se isolou, ficou quietinho e derramou uma lágrima no silêncio. Assim diz o Senhor: eu ouvi tua oração e eu vi as tuas lágrimas. E agora, olha que coisa poderosa. Verso de número 5. Olha a próxima palavra: acrescentarei. Acrescentarei. Marca, gente, essa palavra é muito importante. Ela é muito importante. Marca aí: eu acrescentarei. Agora, eu quero mostrar uma coisa para você. Como que o nosso Deus ele é maravilhoso, como ele é grande, como que o nosso Deus é poderoso. Coloca o verso 3 aí, por favor, querido. Olha só a oração de Ezequias. Vamos ler a oração dele? Ele está falando assim: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ele está pedindo alguma coisa aqui, de acrescentar? Ele está fazendo algum pedido? Na verdade, ele está derramar o seu coração diante de Deus, só que ele não está fazendo um pedido específico assim: me cura, isso não é errado, tá? Eu estou só mostrando para você como que é a grandeza de Deus. Ele derrama o coração dele, ele não pede para acrescentar, ele não está pedindo nada, ele está derramando o coração dele ali naquele momento. E aí, o Deus que entende e conhece a necessidade que está por trás da palavra, o Deus que conhece a necessidade antes da palavra chegar na nossa boca, o Deus que conhece o peso e o significado de cada lágrima. Sabe como que ele traduziu essa oração aqui do Ezequias? Ezequias orou isso, aí Deus traduziu assim. Volta lá para o verso 5. Primeira coisa, Ezequias: eu vou acrescentar 15 anos aos teus dias. Ele pediu 15 anos de vida aqui, mas quando Deus recebe a semente da oração regado com as lágrimas, ele diz assim: eu entendi o que você está pedindo, eu entendi o que você está querendo, eu entendi o que você está desejando, então eu quero dizer que você vai colher 15 anos de vida. Deixa eu te falar uma coisa: tem hora que a gente não sabe nem o que pedir, tem hora que a gente não sabe nem por onde começar na oração. Eu já passei algumas situações de eu chegar na presença de Deus para orar e eu já falar assim: Jesus, eu nem sei por onde eu começo, nem sei por onde, mas eu sei de uma coisa, ó, eu estou aqui, e se eu não tiver palavra, eu vou ficar aqui sentado, respirando, gemendo, chorando, sei lá, mas eu vou ficar aqui. Por quê? Guarde isso: o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo que a palavra não pronuncia, aquilo que a boca não é capaz de pronunciar, o céu é capaz de entender. Então Deus diz para ele: eu vou acrescentar. E hoje, nesse primeiro dia do ano, tem uma palavra de Jesus para você: eu vou acrescentar na sua vida.
vou acrescentar dias de vida, vou acrescentar qualidade de vida, vou acrescentar qualidade na tua família. Eu não sei quem disse que acabou, morreu e terminou, mas eu venho lá de Bobadela para te dizer: o céu está declarando, eu vou acrescentar. Pode aplaudir a Jesus por isso. Olha o verso 6 e o verso 7. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e essa cidade, e eu vou defender essa cidade. Agora, deixa eu te perguntar, ele recebeu uma palavra do quê? Não foi de morte? Amém? E quando ele ora, no verso 5, o que Deus falou para ele? Você não vai morrer e você vai viver. Amém? A oração não foi respondida? Sim ou não? Mas agora, ele está recebendo algo que ele nem pediu. Ele orou com a notícia da morte. No 5, Deus disse: você não vai morrer e vai viver. Resposta de oração. Só que agora no 6, ele vai receber o que ele nem havia pedido. Anota aí do lado do verso 6. Recebeu o que não tinha pedido. Sabe o que significa isso? O nosso Deus é um Pai generoso e bondoso. Agora, ele vai receber o que ele nem pediu. Ele, na hora da morte, ele clama e Deus dá vida. E depois ele diz assim: tem mais. Além de te dar vida, eu vou livrar você e essa cidade da mão do inimigo. Então eu tenho uma palavra de Deus para você. Quem planta a semente e rega com lágrimas, quando você colher, a colheita sempre é maior do que o plantio. Ele plantou no desespero, ameaçado da morte, colheu vida e colheu livramento. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Assim diz o Senhor: continue plantando e semeando na presença do Pai, porque quando chegar a hora da colheita, você vai colher infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você imagina, do que aquilo que você espera. Porque nós servimos um Deus que é bondoso, maravilhoso e generoso. Pegue na mão de alguém e diga assim: tua colheita será generosa. Pode aplaudir a Jesus com alegria.